ocupado, aí não tá dando tempo. Quem fala? Boa noite, meu povo! Estamos aqui mais uma vez para falar da coisa que a gente mais gosta, que é a análise fundamentalista de ações. E hoje eu resgatei não, ele tá também, parece direto aí, mas já estou há mais de ano para encontrar com o Felipe, de fazer uma coisa junto, fazer um bate-papo, e o negócio simplesmente não rolava. E hoje rolou. Estou aqui com o grande Felipe Pontes. Muito boa noite, seu Felipe. Muito bem-vindo ao meu canal. Valeu, Jacob. Obrigado aí pelo convite. Realmente, o problema foi comigo. Você tinha me convidado antes, mas nessa transição de João Pessoa para ir para São Paulo, eu estava numa correria bem grande. Mas aí eu consegui arrumar um tempinho agora. Sim, o que você tá achando de São Paulo? Eu ainda não conheço a cidade bem, né? Eu conheço só algumas coisas. Eu já venho para São Paulo, acho que nos últimos 10 anos, aí eu devo vir para São Paulo, na média, umas 2 a 3 vezes por ano. Mas agora que eu vim para morar, eu não tive muito tempo para conhecer a cidade. O que eu sei é que eu não gosto do trânsito, eu não gosto das coisas que são caras aqui, é tudo muito caro, é tudo muito longe. Mas aqui tem tudo, né? Então é legal por isso também. Só que eu não estou conseguindo aproveitar isso. É um trade-off, né? Não, e assim, eu já segui o Felipe há uns 4, 5 anos, e principalmente também por componentes acadêmicos, que o Felipe ele é um estudioso de contabilidade, como vocês sabem, mas também navega muito bem no universo de valuation, que é a minha paixão. E ele veio, né, de acordo, se ele corrige se eu estiver falando alguma besteira, Felipe, certo. Ele veio do mundo acadêmico para o mercado. E eu fiz o caminho inverso. Eu fui do mercado, não me considero do mundo acadêmico, mas dou aula aí nas principais escolas. Então, a gente se encontrou no meio do caminho e a nossa ideia é ver o que sai, vocês que estão aqui conosco nesse momento, vão ver o que sai desse bate-papo. E aí, consultando a galera, eu falei assim, Felipe, vamos falar do quê? Eu falei, o que você quer falar? O que vai falar do quê? Aí a gente lembrou da nossa digníssima Via Varejo, que está num momento onde assim, se fala muito, só que os resultados já começam a apontar algumas soluções, mas ainda isso o Felipe vai dizer para nós, mas ainda está muito longe do que é o ideal dentro de um contexto de solidez de entrega de resultado. Então, a Via Varejo, numa primeira visão minha, é uma empresa que está muito mais relacionada ao contexto mesmo de expectativa mesmo e de uma paixão em conter aspectos emocionais do que ela mesma, em um turnaround que pode estar em andamento, mas ainda, dentro do ponto de vista de resultado, eu vejo ainda com uma bastante incipiência esse processo. O que você está vendo desse belo ativo antes de a gente começar mesmo com a mão na massa? Então, só um complemento, quando você fala de academia e mercado, eu costumo não dizer que eu sou ou acadêmico ou sou do mercado, eu vivo no limbo, né? Só Deus sabe aonde. Existe um certo preconceito da galera da academia de finanças com a galera do mercado e da galera do mercado com a galera da academia de finanças. Né? Assim, não generalizado, mas quando a gente olha principalmente influenciadores digitais, alguns analistas, alguns gestores de fundos, a gente vê que tem um certo preconceito, e os professores de finanças também, principalmente os de pós-graduação, que fazem pesquisa, tem também um certo preconceito com a academia. E eu sempre fiquei no meio do caminho, né? Nunca fui 100% de um lado e 100% do outro. Eu comecei a investir quando eu estava ainda na graduação, então toda a minha pesquisa foi para tentar resolver algum problema meu como investidor. Então eu sempre tive um viés de ficar no meio do caminho. Por isso que eu digo que eu vivo no limbo, né? Eu sou odiado pelos radicais da academia e odiado pelos radicais do mercado. Mas ainda bem que os radicais não são muitos. Cara, estamos no mesmo barco, pode ficar tranquilo. Eu também, na prática, eu não me importo em que situação que eu me considero do limbo também, mas eu acho que o importante é ser feliz e entregar esse conteúdo de qualidade. Eu tenho te acompanhado e eu acho que isso é importante, o Felipe. Caixão não tem gaveta, né? O que nós vamos deixar de marca aqui nesse mundo?
A minha meta, eu acredito que a sua também, é transformar vidas. Se a gente conseguir convencer 30 pessoas a investir da maneira certa, sem cair nas diversas ilusões que pregam por aí, eu acho que a missão está cumprida. Você acha que não? Sim, inclusive eu estava tentando lembrar de quando eu te conheci, que eu não lembro, eu sei que faz tempo, mas eu não lembro quando nem como. Mas eu lembro que a bolsa ainda não era o que é hoje, não tinha esse boom de bolsa, e você estava lá falando de bolsa, eu também estava lá falando de bolsa na universidade. A gente não chegou agora por causa do bull market, né? A gente tem algum histórico aí prévio disso. E eu não precisava ter saído da Paraíba, da universidade, deixado minha praia lá para vir para cá. Eu vim para de fato, aumentar o alcance do que eu vinha fazendo. Então, esse é um propósito de vida, né? Eu não tinha que ficar no trânsito aqui em São Paulo. Eu só de aluguel aqui eu pago quase o dobro do meu custo de vida que eu tinha em João Pessoa. Então, é uma questão de propósito mesmo de vida, é querer ajudar as pessoas. Mas eu acho, Felipe, que a gente nem chegou assim a se conhecer pessoalmente. A gente se cruzou ali na B3 aquele dia lá que estava saindo do top, mas eu acho que foi de amigos, de pessoas, de amigos em comuns, né? Que sempre estou falando do Felipe para mim, sempre comento do Giacomo para você, e a coisa foi acontecendo meio que naturalmente, né? Talvez tenha sido Cabral, Marcos. Cabral. Não, o Cabral, com certeza. O Cabral, a gente está junto, ele que me levou lá para a B3. Eu comecei a dar aula na B3 em 2011. Então, ele que me apresentou lá, foi bem bacana. Eu trabalho com análise fundamentalista, Felipe, desde 2004, cara. Pô, já rodei pra caramba aí, mas a grande questão é aprender sempre, porque é uma matéria que sempre muda, né? Depois que entrou, por exemplo, o IFRS, tudo mudou, né? E nesse caminho a coisa trilha. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar de Via Varejo, senão a galera vai ficar agoniada com a gente aqui. Depender da gente, vai pôr o papo em dia, já vai a live inteira. Felipe, eu peço desculpa, eu fiquei de olhar os resultados, mas eu entrei numa pegada, estourou um monte de pepino aqui na parte da tarde, que eu realmente não estou atualizado com os resultados. Eu vou seguir aqui te acompanhando e vou colocando algumas reflexões e a gente vai batendo essa bolinha, pode ser? Fechado, beleza. Deixa eu... Dá o share screen aí que eu já coloco aqui. Boa noite a todos vocês, que a galerinha tá aí, já estamos com uma galera, então sintam-se abraçados, todos vocês, mais uma vez, é um prazer tê-los aqui no meu canal. Temos as figuras, grande Bruno, Eduardo, Rui, Anderson, todo mundo tá aí. E a galera tá chegando também, acabei de disparar um e-mail. Então, vamos seguindo nossa missão aqui. Sintam-se abraçados. Aqui. Apareceu aí, Giacomo? Olha que PowerPoint bonito, cara. Apareceu, tá aqui já. Olha só, coisa fina. Coisa fina. Eu coloquei aí de bônus para a Magalu também, se a gente se der tempo de comentar alguma coisa. Eu acho legal falar das duas juntas, porque muita gente compara elas, né? Então, eu preparei esses 3 pontos aí para a gente falar se faz sentido comparar Via Varejo e Magazine Luiza, e aí eu comento dos resultados das duas. Pode ser? Claro, por favor, a casa é sua. Beleza, então vamos nessa. Eu vejo muita gente comparando as duas empresas, falando que a Via Varejo vai ser a nova Magazine Luiza, e se vai ou se não vai, né? Tem gente que diz que vai, tem gente que diz que não vai. Eu não olho o caso da Via Varejo dessa forma. Eu peguei Magazine Luiza lá em 2016. Eu devo ter entrado no Magazine Luiza ali pelo meio de 2016, eu não lembro exatamente a data. Quando ninguém queria comprar ainda, a ação estava começando a andar um pouquinho, a empresa já vinha começando a fazer o que ela tinha que fazer, mas resolvi entrar mesmo assim, é mais ou menos a mesma ideia da Via Varejo. Né? A gente estava conversando antes, né? Eu gosto de montar minha carteira, eu sou fundamentalista puro, eu não uso análise técnica nem nada desse tipo, mas eu não sou um value investor, eu não me considero um value investor, por exemplo. Eu me considero mais um cara que gosta de pegar empresas baratas que têm um potencial de crescimento, não necessariamente só empresas baratas. Então, eu resolvi entrar no Magazine Luiza por isso, naquela época, eu via um potencial de crescimento nela. Mas Via Varejo não é exatamente um caso só de crescimento, é um caso de turnaround também.
como foi a Magazine Luiza na época, só que a Magazine Luiza foi mais um caso de transformação digital em si, junto com o turnaround. Mas Via Varejo, ela, além de ter uma transformação digital, que a gente já começa a ver algumas coisas sobre isso, né? Esse resultado desse primeiro trimestre mostrou bem isso aí. É um caso mais de turnaround raiz mesmo, é um turnaround mais pesado. Porque a empresa dava entregas baratas, né? Na gestão anterior. A companhia estava muito mal, o controlador não queria a empresa, tinha um monte de coisa errada lá dentro. E a empresa estava correndo sério risco, inclusive, de entrar numa situação de insolvência. Então, é um caso muito mais complexo do que é o caso da Magazine Luiza. E ainda, para colocar a cereja no bolo, teve a troca de gestão, né, no ano passado, ali mais ou menos no meio do ano passado. E aí, para colocar a cereja no bolo, quando a gestão nova estava começando a trazer algum resultado, chegou o coronavírus. E aí ferrou tudo. Do dia para a noite, eles disseram que perderam 70% da receita deles, né? Então, isso preocupou muito. A empresa já não estava com um caixa muito bom, um endividamento alto, e perder 70% da receita assim, de um dia para a noite fez com que as pessoas achassem que a empresa ia quebrar mesmo. E aí a ação caiu muito, caiu pesado, e eu pensei, será que é isso tudo mesmo? Aí eu fiz uns testes de estresse, né, na minha avaliação da empresa, e naquela ocasião, ali mais ou menos ali em torno do carnaval, eu achei que o mercado exagerou um pouco. Então eu resolvi aumentar a posição que eu já tinha na empresa, e comprei Magazine Luiza também, então por isso que eu trouxe ela para comentar também. Quando eu volto a ter empresa na carteira, eu passo a acompanhar mais profundamente. Então, eu olho de longe, mas eu voltei a olhar mais de perto agora que eu resolvi montar a posição de novo. Eu comecei a posição em Magazine Luiza em 16, finalizei ela em 19, no final do ano, e agora, depois do carnaval, montei posição de novo nela. E aí, vamos ver o que é que dá agora. Então, vamos lá. Então, assim, nesse ponto, são duas empresas que ali em 15 e 16 é parecido o caso do Magazine Luiza com Via Varejo, mas não é exatamente a mesma coisa, certo? Então, eu acho que ninguém deve esperar que a Via Varejo vai fazer o que a Magazine Luiza fez, não no curto prazo. Você quer comentar alguma coisa, Giacomo? Não, eu concordo contigo. Eu vejo que tem aí se você for entrar no âmbito da comparabilidade, tem um gap bem grande, né? Se a gente for detalhar um pouco mais entre o modelo de negócio das duas companhias. Então, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. A Via Varejo, ela tem muita presença física, muito mais que a Magazine Luiza, inclusive. A presença física é bem pesada dela. Aí, outro ponto que eu gosto de olhar para saber se as empresas são comparáveis é o estágio de ciclo de vida. Eu uso um modelo quantitativo de estágio de ciclo de vida que é baseado no sinal do fluxo de caixa. Giacomo, eu estou vendo só a minha tela, eu não estou te vendo, então se tu quiser falar alguma coisa... Tá bom, não, fica tranquilo, tamo junto, assim. Na verdade, você usa com base na análise do fluxo de caixa livre histórico, não é isso? Nesse caso aqui, eu olho o fluxo de caixa, da demonstração do fluxo de caixa mesmo, a DFC. Mas você olha o FCO, não o FCO menos o FCI. Não olho, nesse caso aqui específico, eu não olho o fluxo de caixa livre, é fluxo de caixa operacional, investimento e de financiamento. Eu olho os três fluxos de caixa. Não, entendi. Eu olho na demonstração dos fluxos de caixa, na DFC. Perfeito. Aí eu olho os sinais de fluxo de caixa, os padrões. Isso aqui é um modelo já testado, o modelo de Dixon. Eu vou colocar uma referência sobre ele no próximo slide. Então, eu olho os padrões do fluxo de caixa da empresa para detectar, né, para classificar o ciclo de vida. Então, aqui está em cima, vocês devem estar vendo aí, tem o modelo, né, o padrão. Então, por exemplo, a empresa em estágio de nascimento, ela tem fluxo de caixa operacional negativo, de investimento negativo e de financiamento positivo. Então, por que isso? A empresa está começando agora, nova, ela não gera fluxo de caixa operacional em geral. Está começando agora as atividades, quase nem tem cliente, então ela não gera fluxo de caixa operacional positivo, ele fica negativo. A empresa, quando está em estágio de nascimento, ela tem que investir, então o fluxo de caixa de investimento também vai ser negativo. E a empresa está captando recursos, né, para financiar os seus investimentos e financiar a atividade operacional, então o fluxo de caixa de financiamento vai ser positivo. E aí a ideia dos outros ciclos de vida também é semelhante, né? A empresa
quando sai do início do ciclo de vida, do nascimento, ela passa para crescimento, e o que muda é que ela começa a gerar fluxo de caixa operacional. Beleza? Beleza. Então, aqui eu fiz para todas elas, assim, as principais varejistas, vamos dizer assim, que trabalham com comércio eletrônico. Então, Via Varejo foi classificada aqui como crescimento, Magalu classificada aqui como nascimento, B2W como crescimento, Amazon como madura, Mercado Livre como de crescimento. Só um parênteses, Felipe, ó. Quem quiser, eu não chamava de modelo de Dickson, mas eu fiz uma aula sobre essa análise que o Felipe está fazendo. Está disponível aqui no canal, só vocês olharem no histórico. É uma aula que eu chamei de análise de fluxo de caixa. Eu não sabia, na verdade, eu nem sabia que o pai da criança era o Dickson, mas então, assim, quem quiser saber mais informações, tem uma aula raiz só falando disso aqui no canal, tá, galera? Segue aí, Felipe, desculpa aí. É a mãe, na verdade, é a mulher, Vitória Dickson, o nome dela. Vitória, a mãe, Vitória Dickson, bacana. Então é isso, eu faço essa análise, eu gosto muito de olhar ciclo de vida. Esse é, inclusive, um dos filtros que eu uso para filtrar as empresas que eu vou analisar. Não tem como dar conta de 500, 400 empresas. Então, eu uso alguns filtros e o ciclo de vida é o primeiro filtro. Para entrar naquela minha carteira de 80% de empresas sólidas, né, eu tenho minha carteira formada por 80% de empresas sólidas, com fundamentos sólidos, e 20% empresas em casos mais complexos. Então, o primeiro filtro para entrar naquela minha carteira sólida é empresa em estágio de crescimento e empresa madura. São os dois filtros aí que eu coloco. Existem evidências científicas já testadas que empresas em estágio de crescimento e maturidade, elas costumam ter um desempenho melhor do que as outras. Então, esse é um filtro importante que eu uso. Beleza? Então, aqui está o modelo de Dickson que eu uso. Esse modelo, eu adaptei essa ideia da minha tese de doutorado também, que é sobre ciclo de vida das empresas, só que eu trabalho com custo de capital. Um dos resultados da minha tese é que, da tese do meu doutorado, é que empresas que são de estágios não maduros, vamos dizer assim, elas têm muita opacidade informacional, a gente tem pouca informação sobre ela, e isso acaba aumentando a assimetria informacional e aumentando o custo de capital. Então, essa foi uma das coisas que eu deixei na minha tese, que eu uso para o meu investimento, né? Então, por isso que eu digo que eu vivo no limbo. Eu uso o meu conhecimento acadêmico para fazer os meus investimentos. Eu junto as Inclusive, Felipe, aquela ideia do Bovespa+, o mercado de acesso, que até fez um vídeo no Instagram anteontem, foi para tentar diminuir um pouco da opacidade das informações, né? Que a empresa poder abrir o capital e fazer uma oferta efetiva depois de um tempo, né? Então, também está relacionado com isso aí, né? Quando o Bovespa+ foi lançado, eu fiquei muito empolgado. Eu achava que o negócio ia ser muito bom, ia vingar, mas infelizmente ainda não vingou, né? Eu nem estou acompanhando mais de perto, mas... eu também não, mas são aquelas iniciativas que eu acho que se o juros, se a gente tiver a oportunidade de manter os juros baixos, oportunamente ele vai ganhando uma atração, né? Eu creio. Espero que sim. Eu gostaria de ver mais empresas na Bolsa, empresas menores também. Seria bem legal. Bom, aí, além do ciclo de vida, o que é que eu trouxe de mais informações aqui sobre as empresas, para a gente saber se elas são comparáveis ou não? É importante olhar o tamanho da empresa, o nível de crescimento da receita, o nível de endividamento, a rentabilidade e outros fatores mais qualitativos, né, como qualidade da gestão, governança, para a gente ter uma ideia melhor da comparabilidade. E aí, essa tabela que eu trouxe aí, a gente vê que é bem heterogêneo esse segmento, né? Então, Magazine Luiza, olhando só para as duas, né? Magazine Luiza e Via Varejo, além do ciclo de vida ser diferente, eles estão com fundamentos bem diferentes também. A Via Varejo é muito, muito maior do que a Magazine Luiza. A Via Varejo vem com crescimento de receita negativo, enquanto a Magazine Luiza vem com positivo. Via Varejo é muitíssimo endividada, e isso preocupa muito, enquanto que a Magazine Luiza, depois do follow-on, ela está ali com dívida líquida positiva, né? Captou muito ali no final do ano, o timing perfeito da Magazine Luiza. Via Varejo perdeu esse timing, inclusive. Estão falando agora sobre follow-on, mas ainda não tem nada certo. Então, a gente vê que são casos bem diferentes mesmo. Mas não são casos tão comparáveis assim, apesar do segmento ser o mesmo e apesar
das empresas quererem fazer coisas semelhantes, mas o caso em si não é tão comparável assim. São casos um pouco diferentes. Aqui eu trouxe mais informações sobre quem seriam as empresas comparáveis ali dentre aquelas. Então, Via Varejo é mais comparável, mais parecida com B2W e Mercado Livre, olhando para fundamentos, né? Só que ainda tem algumas diferenças bem significativas entre elas. Dá para a gente comparar? Dá, mas levando em consideração que os fundamentos são diferentes. Se for comparar, eu tenho que ter isso em mente, né? Senão eu vou olhar para uma empresa e vou dizer essa empresa é um lixo. Mas eu tenho que saber o que é que está por trás daquela empresa ali, o que é que ela está fazendo, o turnaround que ela está passando. Olhando para o número puro, né? Cru é um lixo, verdadeiro lixo. Mas a empresa vem fazendo algumas coisas que ainda não estão nos números. Eu gosto muito de olhar para isso. Tem um risco, né, de a minha perspectiva não se materializar em número, mas eu gosto muito de olhar e é por isso que eu tenho 20% da minha carteira para esses casos complexos. Então, mas, eu assumo... Felipe, mas se você esperar tudo acontecer, você também não pega as porradas, né? Então, assim, é tudo uma relação de risco-retorno. Quanto mais você se antecipa, maior é o risco, que você está mais no limbo, né? Usando suas próprias palavras, mas também caso o turnaround seja bem sucedido, você pega uma fatia maior do peixe. Só que o risco é alto porque pode eventualmente acontecer de não ter o turnaround ser um voo de galinha. Eu acredito que faz parte do show, faz parte do pacote. Exato. Por isso que é importante controlar o risco. Você pode se expor, você pode até comprar Oi se quiser. Você pode ter Oi na carteira. Eu já tive Oi na carteira recentemente, não tenho mais. Você pode até ter Oi na carteira se quiser, pode ter Azul se quiser, ou qualquer outra empresa que tem um risco alto de quebrar, mas você tem que controlar o risco. Não vai dar all-in aí, comprar tudo, o teu dinheiro todo em Via Varejo, teu dinheiro todo em Oi, teu dinheiro todo em Azul. Você pode se dar muito bem, a empresa pode, sei lá, multiplicar por 10, mas pode virar pó também, né? Pode quebrar. É difícil quebrar, mas uma empresa da bolsa quebrar, tem recuperação judicial, tem vários processos aí, mas corre o risco, né? Então, é tudo questão de controlar risco. Não existe almoço grátis, né? Risco e retorno andam juntos. Assim, um problema que muita gente não cita, Felipe, não é basicamente só o problema da empresa quebrar, mas a empresa passa anos de lado. E aí o seu dinheiro está perdendo valor, né? Então, assim, pessoal, vou comprar para que vai que um dia dá certo. Aí você passa 10 anos com o negócio, no 0 a 0. Na hora que você imputa a inflação na conta, você levou um fumo gigantesco, né? Eu acho que falta essa reflexão no público, né? O problema não é quebrar, o problema é ficar de lado por muito tempo, cuja oportunidade anda também, né? Sim. Eu, em geral, não vejo problema andar de lado por muito tempo se tiver a perspectiva de realmente o negócio dar certo. O ruim é se eu ficar de lado para sempre, não andar e não ter perspectiva nenhuma. E você virar famoso torcedor. Você fica torcendo e nada. Eu tinha uma empresa na minha carteira que era mais ou menos isso. Eu gostava muito dela, eu comprei ela bem baratinha na época, não lembro exatamente quanto, mas eu acho que eu comprei por volta de uns R$4, CSU Card System. Não sei se você conhece ela já, mas já analisou. CSU Card System é um pouco falada no mercado, e aí de uma hora para outra, acho que a Eleven deu uma recomendação dela, e aí todo mundo começou a falar da empresa. A ação chegou, se não me engano, a R$16, eu não lembro. Aí depois devolveu tudo. O que é que eu fiz nessa época? Eu não zerei a posição quando ela chegou lá no pico, e aí eu continuei com ela ficou muito tempo andando de lado, muito tempo, eu vou dizer, muito tempo nesse bull market, né, que eu deixei de ter colocado dinheiro em outras coisas que subiram muito, mas, sei lá, acho que eu fiquei um ou 2 anos com ela, mais ou menos, andando de lado. E aí, a empresa vinha prometendo, a empresa tem muita concentração em poucos clientes, então quando perdia um cliente, a empresa quase quebrava, ela foi com a Caixa, depois foi com o Banco BMG, então toda vez que ela perdia um cliente, o bicho pegava, a casa caía. E aí toda vez eles prometiam que ia anunciar um novo cliente grande, anunciar um novo cliente grande, todo o call de resultado eu ia lá e nada deles anunciarem, só promessa. Aí sabe uma coisa? Zerei a posição. E apareceu um cliente grande depois? Não, mas eles melhoraram algumas coisas nos resultados, inclusive a ação voltou para R$12 e eu shorteei ela agora no começo do ano, eu entrei short nela, eu shorteei ela, CSU, shorteei PetroRio,
shorteei o ETF de Small Caps e shorteei o ETF de índice Bovespa, para me proteger de uma possível crise que eu estava vendo. Não era crise do coronavírus, eu estava vendo uma crise política. E aí, em janeiro, eu entrei short nessas coisas tudo. Eu achava que a bolsa estava cara, que Small Caps, principalmente, estavam muito caras. CSU era uma questão de fundamento específico, que eu achava que ela não tinha fundamento para estar valendo ali 12, 13 reais. E PetroRio também é semelhante. Então, eu shortei essas aí tudinho. Então, a CSU eu posicionei nela durante um tempo, depois de um tempo eu entrei short. Eu não costumo entrar short, mas eu entrei dessa vez. Ô Felipe, me perguntaram aqui, posso disponibilizar um material para a galera? Pode. Então, meu povo, para receber vou mandar um material amanhã por e-mail, para você receber, tem que estar na minha base. Qual que é a forma de entrar na minha base? Se cadastrando no mini curso gratuito de análise fundamentalista clássica. Então, quem já está, manda amanhã. Quem não está, se cadastra. O pessoal vai colocar o link aí durante a live. E amanhã, até o final da tarde, eu envio para a galera. Bacana? Então, vamos para os resultados aí. Eu não coloquei os resultados aqui no slide, Giacomo, mas eu posso salvar em PDF e te mando. Aí você manda esses slides e o PDF também com os resultados. Tá bom, fechado. Beleza? Deixa eu mostrar aqui a análise dos resultados para vocês. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui, para quem não conhece, é o Traders Club, né, onde eu estou trabalhando, sou diretor educacional. Você consegue só dar um zoom que parece tá pequeno para você olhando para a tela? Isso. Ótimo. Melhorou? Ótimo. Melhorou. Beleza, aí deixa eu procurar aqui onde é que eu comentei. Da Via Varejo. Aqui é Magazine Luiza. Aqui eu tenho azul na carteira também. Botei recentemente na carteira. O azul tava no bico do corvo, né, já, né? Assim, eu vi, tava muito descontada, né? Tava. Tem um risco grande aí também. A gente estima um risco de insolvência dela de em torno de 30%, que é em linha com o risco de insolvência da Via Varejo. Mas nesses casos, deixa eu parar aqui esse vídeo. É nesses casos aí que tem talvez as boas oportunidades, né, de dar uma porrada grande para cima. Tem um risco, mas tem a possibilidade de dar uma boa porrada para cima. Vamos lá, isso aqui é uma análise que eu fiz da Via Varejo. Eu vou disponibilizar em PDF para Giacomo mandar para vocês, beleza? Muito bom. Ô, galera, dá like aí, ô Júlio. Obrigado mesmo. Nós estamos aqui trabalhando. O povo nem deu um likezinho para nós. Eu tô uma gol, ó. Tá partindo meu coração. Do Felipe também. Deixa o like aí, galera. Assim, eu acordo de 3 da manhã, essa hora já era para eu estar dormindo. Vamos lá. Então, aqui eu faço uma contextualização da Via Varejo, né? Ali no início da pandemia, muita gente estava com medo de verdade da empresa quebrar. Né? E por que isso? Isso aqui são dados do índice Cielo de varejo ampliado. Eles divulgam esse índice lá da Cielo, eu gosto muito de olhar. E na pandemia, eles fizeram um boletim diário, acho que é diário, agora eu não tenho certeza da frequência, mas eu acho que é diário. Eu acho que é diário. Eles fizeram esse boletim para falar de como o varejo estava reagindo, né? Então, a Via Varejo, ela entra aqui. Aqui. Via Varejo entra aqui. Bens duráveis, certo? E aí a gente vê que teve uma boa queda nas vendas do varejo ali no comecinho da pandemia. Aqui tá com os dados de fevereiro e março, certo? Até o dia 17 de março. A pandemia ainda não tinha, a quarentena ainda não estava totalmente disseminada, né? Acho que a OMS decretou pandemia no dia 16 de março, e aí só depois disso é que os mercados começaram a fechar. Só quem se antecipou, na verdade, que eu consigo lembrar de cabeça, foi a Lojas Renner. Eles fecharam as lojas antes do caos ser instaurado aqui, e inclusive, quando eles fecharam as Lojas Renner, eu puxei uma trade ID aqui no TC falando que provavelmente a Via Varejo deveria fechar em breve, e aí comentei qual seria o impacto disso na empresa, né? E aí na semana seguinte eles fecharam também. Então aqui a gente vê que a empresa, ela vinha, aqui eu contextualizo nesse sentido, né? A empresa vinha em maus lençóis já da gestão anterior, mas eles vinham se recuperando. A empresa teve a melhor Black Friday da história deles.
Inclusive, eles tiveram a melhor Black Friday do Brasil. O aplicativo deles funcionou perfeitamente. Eles deram um banho na Magazine Luiza, deram um banho em todo mundo. E dar banho na Magazine Luiza é um trabalho bem difícil. Sim. Teve mais reclamação da Magazine Luiza do que reclamação com a Via Varejo. Foi perfeita a Black Friday deles. E aí, Black Friday perfeita, o Natal foi muito bom. Essa empresa vai para R$30. Não tem muito o que esperar de coisa diferente, não. E aí chega o começo do ano e já começa o ano assim, né? Então, isso foi um baque bem forte. Inclusive, saiu uma entrevista, numa entrevista, o CEO da empresa, né, o Roberto Fuchsberg, ele escreveu um texto na Exame, saiu hoje, ou foi ontem à noite, falando disso. Ele disse, eu não tinha muito o que fazer. Ou eu sentava na calçada e chorava, ou arregaçava as mangas e ia para a guerra. E eles foram para a guerra. Eles fizeram um bom trabalho aí de recuperação nessa pandemia, eles foram atrás, mas a gente não sabia disso antes de começar a sair o resultado do primeiro trimestre, né? O que a gente sabia era o seguinte: o varejo é bem cíclico, a gente consegue ver o padrão aí nesse fluxo de caixa, e a gente sabe que o varejo no primeiro trimestre é ruim, porque a gente sai do quarto trimestre, que tem Black Friday e tem Natal. E aí as pessoas compram muito nesse quarto trimestre, no final do ano, começo do ano compram menos. Então a gente vê aqui o padrão do fluxo de caixa. Você vê aqui no primeiro trimestre o fluxo de caixa cai muito, aí dá uma subida no segundo trimestre, tem Dia das Mães, né, por exemplo. Aí terceiro trimestre cai um pouco, dá uma porrada no quarto trimestre. Aí cai de novo no primeiro e assim por diante. Certo? Então a gente já sabia disso a priori. Só que aí teve o Kinder Ovo, né? Teve o brinde lá do Kinder Ovo, que foi a pandemia. Então, o primeiro trimestre já é ruim. E aí, mais com isso, a empresa vai quebrar, não tem como dar certo, não. É isso que o mercado pensou, e aí, por isso que a ação caiu tanto. Então, você pode dizer que, na verdade, aconteceu a interpretação do mercado foi na ruptura da geração de caixa vis-à-vis o nível de endividamento da empresa. Esse foi o ângulo do risco. Isso, principalmente caixa, que a empresa já vinha trabalhando em fortalecer o caixa, né, com a gestão nova. Eles fizeram a limpa lá no estoque, tinha um monte de estoque parado, sem vender, de giro baixo. Eles fizeram um monte de promoção para fazer uma limpeza nesse estoque lá que estava muito tempo parado. Eles conseguiram desovar bastante estoque e fazer bastante caixa, mas ainda não era suficiente, a empresa tinha muita dívida ainda. Então, olha o que aconteceu, a empresa saiu de R$16,64, quase 17, caiu chegou até aqui 4 e pouco, né? Foi uma queda bem pesada. Eu dei um pouco de sorte, porque, eu digo sorte, foi um pouco de análise, mas teve um componente de sorte. Aqui, em janeiro, eu comecei a vender as ações da Vivarejo, que eu tinha reduzido posição significativamente, né? Então, vendi muito aqui no final de janeiro, perto do final de janeiro, e aí continuei vendendo um pouquinho aqui durante esse período. E aí, depois do carnaval, eu comprei um monte de novo. Mas eu não consegui me proteger da porrada toda. Eu ainda tinha uma quantidade boa de ações nessa queda toda aqui. E aí, depois do carnaval, quando foi o carnaval? Carnaval foi mais ou menos por aqui no meio de fevereiro, né? Cadê fevereiro? Isso. Fevereiro está mais ou menos por aqui. E aí passou, acho que o carnaval... Foi na cara do gol ali, já pertinho, assim, sabe igual a montanha-russa, na hora, pertinho da virada, porque você lembra que a gente estava fechado aqui, o mundo estava desabando? Isso, exato. Então, acho que o carnaval foi por aqui. Foi. Eu creio que sim, Felipe, creio que sim. Porque teve um feriado depois do carnaval, foi sangue... Sangue! E aí depois eu comecei a montar posição de novo nela, mais ou menos por aqui. Eu comecei a montar a posição depois do carnaval, eu fui comprando, e a danada caindo, eu comprando. Até que eu fiquei quase sem caixa. Aquela coisa básica. Eu fiquei ali... Você não tem caixa infinito, né, Felipe? Tem uns influencers que têm caixa infinito, mas não é o meu caso. Então, também, né? Essa história aí da galera dizer que preço não importa, que fica 100% comprado em ações. Quando eu era mais, vamos dizer assim, mais amador, eu vivia 100% comprado. Eu sempre vivi 100% comprado. Até que um dia, no Joesley Day, eu aprendi que eu não deveria ficar 100% comprado. Porque eu via a bolsa caindo exageradamente e eu não tinha dinheiro para comprar. Eu tinha pouco dinheiro. Eu zerei tudo que eu tinha fora da bolsa
E aí consegui comprar algumas coisas ainda, mas eu queria ter comprado muito mais e não tinha dinheiro. Eu não gosto de me alavancar. Eu não faço alavancagem. Não, também Então, não. eu só compro o dinheiro que eu tenho. Então, foi isso, essa contextualização geral. Se alguém tiver alguma pergunta aí, Giacomo, pode me interromper, certo? Tá bom, tá bom, tá bom. Não, o pessoal tá aqui, tá atento. Beleza, essa é a contextualização geral que eu fiz. Aí vocês podem ler o comentário todo, é uma contextualização bem grande. Uhum. Você vai liberar o PDF para a galera? Vou mandar os dois, de Magazine Luiza e de Via Varejo. Hoje nós estamos bem otimistas com o varejo, certo? A gente acha que algumas coisas de fato subiram demais, mas eu acho que no varejo algumas coisas ainda estão com um belo desconto e bancos também parecem estar bem descontados. Hoje a carteira não é mais 20% aqui, mas eu já comprei mais ações e teve valorização, né? Mas hoje minha carteira deve estar aí com quase 50% em Magazine Luiza, Via Varejo e bancos, Banco do Brasil e Bradesco, essencialmente. A gente está bem confiante nesses dois segmentos específicos aí. Sobre a Via Varejo, o trimestre deles não foi ruim em geral, foi um trimestre bom. Nós trabalhamos com um modelo de previsão de receita, é um modelo quantitativo, puramente quantitativo. A gente usa 3 modelos de machine learning para fazer projeção de receita para o trimestre seguinte. A gente projeta sempre um trimestre para frente. Nosso modelo esperava 6,6 bilhões de receita líquida e foi realizado 6,3 bilhões. Então, foi bem perto aí da estimativa da gente. E se não tivesse sido o coronavírus, teria sido melhor do que o que a gente esperava. Teria sido, segundo a estimativa da empresa, teria sido 6,9 bilhões de receita. Então, aquele tumulto todo no começo não se materializou tanto porque eles conseguiram fazer uma boa transição para o digital. Eles fizeram realmente um bom trabalho aí nesse primeiro trimestre, mas eu sempre digo que eu gosto de ver número, né? Então, eu ainda sou cético na transformação digital da empresa. Eu quero ver números e eu quero ver quando as lojas voltarem também, como é que as vendas digitais vão andar. Aí, falando agora sobre os números de fato, balanço da empresa, a primeira coisa que eu olho é isso aqui. A primeira coisa que eu olho quando analiso um balanço é relatório de auditoria. Então, eu vou lá no final do ITR, né? Eu fico lá no final do ITR, ele devia ficar no começo, né? A auditoria deveria ser a primeira coisa que deveria aparecer no ITR, mas fica lá no final, normalmente. Não tem ressalva nenhuma, tudo tranquilo. Eu esperava que nesse trimestre fosse aparecer mais algum esqueleto. A empresa teve uma denúncia, entre aspas, de fraude, né? Eu acho que não foi uma denúncia, acho que eles mesmos denunciaram, a gestão nova denunciou para poder fazer uma limpeza no balanço, né? Então, encontraram evidência de fraude. Eles disseram que acabaram tudo no quarto trimestre deu prejuízo por causa disso, mas eu ainda esperava que tivesse um esqueletinho nesse trimestre, não apareceu nada, mas eu não descarto a hipótese de aparecer mais para frente. Mas, por enquanto, tudo em ordem. Sobre o desempenho geral, deixa eu pegar aqui, selecionar algumas coisas. Sobre o desempenho geral, a empresa teve uma queda na receita bruta dela, na receita, na bruta e na líquida também, né, em consequência, mas eles conseguiram aumentar a margem bruta. No começo eu fiquei sem entender, isso acontece desde o terceiro trimestre, né? Como é que eles perderam receita, deram desconto e conseguiram aumentar a margem bruta? De onde é que vem isso? Que mágica foi essa que eles fizeram? Qual foi? Eles estão negociando, eles estão fazendo varejo de verdade, como eles gostam de dizer, né? Voltando a fazer varejo de verdade. Então, eles têm negociado com fornecedores, o mix de produtos também tem ajudado nisso aí. Então, a mágica é essa, basicamente. Eles perderam um pouquinho de receita, mas deram descontos no terceiro trimestre, principalmente, mas eles têm conseguido fazer varejo de verdade novo, negociar bem com os fornecedores, que é uma coisa que não vinha sendo feito na gestão anterior, então isso tem ajudado a segurar e até aumentar um pouco a margem da empresa, a margem bruta. Diferente da Magazine Luiza, que vem caindo a margem bruta. Eu vou comentar sobre ela depois. Magazine Luiza vem caindo a margem bruta, porque o mix dela desfavorece a margem bruta também, né? Eles estão fazendo muita venda de marketplace, que tem um custo maior, então isso tem penalizado a margem bruta da empresa. Sobre rentabilidade, eu não tenho nem o que comentar, é negativo, é horrível, não tenho muito o que falar. Eu estou olhando para frente, né? Eu estou olhando o que eu vejo qualitativamente da análise dos números,
mas estou olhando também para frente. Isso não vai ser uma coisa perpétua. Felipe, o pessoal às vezes fica um pouco perdido, né? Porque se a gente for nos números exatos da Via Varejo, nesse momento, a live acaba em 10 minutos. Você põe fogo, vai embora. Então, o que a gente tenta fazer é dar um pano de fundo para entender o que está por detrás da concatenação de um case de investimento. Então, a pessoa que pensa em ter Via Varejo na carteira, ela está olhando para o futuro, porque se ela olhar no retrovisor, se olhar os indicadores de ROIC, ROI, a própria margem líquida, tá ruim pra caramba, né? A verdade é essa, né? Isso. Então, tem uma frase que eu gosto de usar muito, mas eu não tenho usado porque agora a gente está vendo pessoas morrendo de verdade, né? Sim. É uma frase acho que é Rockefeller, não, Rothschild. Uhum. Ele falava que a hora de comprar é quando tem sangue na rua, mesmo que o sangue seja seu. Uhum. E eu me identifico muito com essa frase porque eu gosto de pegar casos complexos. No clube nós temos 3 gestores, né? Temos 2 bem conservadores, que gostam de empresas maduras, que pagam bons dividendos, e tem eu que gosto de empresa com potencial de crescimento, empresa que está passando por dificuldade, que são casos mais complexos, né? Então, a gente convencionou no clube de ter esses 80% de empresas tranquilas, sólidas, e 20% do caos. Uhum, e Via Varejo é o caos. Então, eu não olho para trás, eu olho para trás, mas eu olho o que está nas entrelinhas também. Eu vejo que a empresa está conseguindo melhorar a margem, eu vejo que a empresa está aparecendo na mídia, que a empresa está negociando com fornecedores, que eles vêm reforçando caixa, já estão engajada, o aplicativo está funcionando muito bem agora. Claro, eventualmente acontecem algumas coisas de atraso, mas a própria Magazine Luiza tem atraso. Eu fiz várias compras agora nessa quarentena, né? Eu me mudei para um apartamento agora. Eu estava morando com a minha tia, logo quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Para encontrar um local legal. E a minha namorada, minha noiva, ela morava em Botucatu, interior aqui de São Paulo, estava fazendo residência lá, e agora está fazendo residência aqui em São Paulo. Então, eu estava esperando ela vir para São Paulo para eu pegar um apartamento para nós dois. Então, a gente pegou um apartamento e teve que comprar um monte de coisa. Então, eu comprei muito em Magazine Luiza, na Amazon e na Casas Bahia. O Casas Bahia não está deixando nada a desejar. Inclusive, 2 compras que eu comprei, que eu fiz na Magazine Luiza, uma atrasou muito e a outra nunca chegou. Até hoje, tá mais de um mês aí e não chegou. Via Varejo eu não tive esse problema. Teve uma compra, acho que atrasou um pouquinho, mas foi tranquilo. Então a empresa tem mostrado serviço, eles estão trabalhando bem. O Júlio César comentou que ela vendeu uns galpões, foi isso, recentemente, para fazer caixa, né? E eles estão negociando os aluguéis, né? Então, alguns aluguéis eles estão deixando de pagar, inclusive, nessa pandemia, renegociando aluguéis. Teve até uma decisão da justiça que foi desfavorável a eles recentemente. O juiz argumentou que a preço da ação estava subindo e não fazia sentido deixar de pagar o aluguel. O juiz não entende nada de análise fundamentalista, né? Era para o juiz olhar o balanço da empresa. O preço ele reflete expectativas sobre o futuro. O balanço mostra o que tem hoje, e o balanço é horrível. É uma tristeza, é uma tristeza. E aí o ROI é uma grande porcaria, o ROI negativo, chegou o trimestral está positivo. Não, o trimestral está positivo. Se a gente olhar no acumulado de 12 meses, está horrível, mas a gente já consegue olhar a evolução no trimestre. O ROI, por exemplo, está aqui, ó. O ROI deu 2,13% positivo. O ROI deu 5,49%. Então, no trimestre, a gente já vê que teve uma evolução. Inclusive, esse desempenho dela foi o melhor dos últimos 12 meses. Então, a empresa vem, de fato, melhorando mesmo o desempenho. Beleza. Então, assim, eu uso muito, Felipe, o ROIC, o incremento do ROIC para tentar mensurar, junto com a análise de fluxo de caixa que você sugeriu. Eu olho numa ponta a análise do fluxo de caixa, o FCO, o FCI, o FCF, e na outra parte eu olho o retorno sobre o capital investido. E comparo ele com o ROI para ver como é que a alavancagem da empresa está sendo favorável ou desfavorável naquela atual circunstância. Então, para essa análise, antes do Kinder Ovo, antes aí da pandemia, o turnaround estava acontecendo. A gente podia afirmar isso. Sim. Legal.
E, assim, inclusive, depois que eles aceleraram no digital, se a gente olhar para o operacional, foi até melhor do que antes da pandemia, inclusive. Então, e eles já deixaram claro que no próximo trimestre vai melhorar ainda mais. Então, vamos aguardar para ver aí. Sobre caixa, eu já acabei comentando, né? Muita coisa de caixa da empresa. Deixa eu passar essa parte aqui do caixa. Aqui tem algumas coisas que eu falo sobre passivo da empresa, relação com caixa, vocês podem ler depois. Deixa eu comentar sobre endividamento, liquidez e risco de solvência. Tá. Endividamento da empresa é muito alto, muito forte. Liquidez horrível, sofrível, e um risco alto de insolvência. Só que a empresa vem negociando com o que eles chamam de parceiros financeiros, né? Inclusive, eles citaram, na primeira live que eles fizeram da pandemia, eu não lembro se foi na XP ou se foi com a Eleven, o Fuchsberger falou que estava tranquilo, que já tinham conversado com os bancos, e um deles tinha dito que o que eles precisassem estava à disposição, que eles conhecem a empresa, sabem do operacional da empresa, e que estava tudo certo por eles. Né? Então, isso já deu uma acalmada no mercado. Eu sou cético, eu preferi não ficar empolgado com isso, eu queria ver número, apesar de eu estar comprado. As pessoas, às vezes, confundem, eu sempre coloco um disclaimer lá no Traders Club quando eu vou falar de alguma coisa via varejo. Eu digo, eu tenho posição comprada relevante, eu falo muito de coisa ruim, mas eu estou confiante na empresa, porque se você fala de coisa ruim, o pessoal já interpreta que você ou está torcendo contra, ou que você está vendido na ação, né? Então, eu sempre coloco esse disclaimer quando eu falo de via varejo. Eu tenho posição relevante. Hoje, ela deve estar mais ou menos uns 8,5% da minha carteira. 8,5%. É uma das maiores posições. A gente tem 13 ações na carteira hoje. Ela é uma das maiores posições na carteira. Então, eu tenho posição relevante, mas eu gosto de olhar para coisa ruim. Porque olhando para coisa ruim, eu sei onde é que eu estou me metendo, né? Então, eu sempre falo assim, é aquele mal, acho que a gente é o mal de quanto mais especialista você fica, às vezes mais você dá atenção para os riscos. Eu tenho também esse hábito, assim, o pessoal até fala, Giacomo, você é muito pessimista. Não é isso, às vezes assim, que eu gosto de ver a vida como ela é. E quando você entende a relação risco-retorno do ativo, você consegue testar, olhando para o lado negativo, você consegue testar as suas convicções e permanecer na direção que você tomou no momento que você decidiu pela aquisição. Então, eu particularmente acho que você não pode ter medo de olhar para as trevas, não. Você só não pode se contaminar. Você tem que olhar para as trevas, mas também saber aonde está a luz. Quais são os aspectos que lhe deram a convicção para permanecer comprado naquele ativo, né? Isso, exato. Eu adoro olhar para as trevas. Eu gosto de olhar para saber onde eu estou me metendo. Eu gasto, já como eu sempre coloco na minha agenda, eu vou gastar 1 hora analisando o balanço da empresa. 1 hora é o que eu coloco na minha agenda, todo dia. O que eu faço? Quando eu divulgo um balanço, eu divulgo à noite, normalmente, né? E aí eu dou só uma olhadinha rápida, só para ter uma visão geral. E aí de manhã, quando eu acordo logo cedo, eu gosto de acordar cedo, a primeira coisa que eu faço no dia. Aí eu vou fazer isso em 1 hora. Eu nunca gasto 1 hora, eu gasto 3 horas, 4 horas. Acho que esse balanço da Magazine Luiza, que saiu, eu gastei umas 5 horas analisando. Balanço e a videoconferência, né, de resultados. Sim. Porque eu fico procurando coisa ruim, eu analiso, aí eu caramba, não tem nada ruim aqui, eu vou procurar. Aí saio procurando coisa ruim. E aí eu gasto muito tempo com isso. Mas isso me faz dormir tranquilo, eu durmo bem. Eu tenho muita posição em ações, minha carteira é muito de ações. Eu não sei quanto é que está hoje, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, mas estou com uma posição muito grande em ações, bem grande mesmo. Mas eu durmo tranquilo, mesmo com essa queda aí, eu nunca fiquei desesperado, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu olhei para as trevas e vi a luz no fim do túnel. Então, é uma questão de convicção, né? Acho que essa palavra... O pessoal da Eleven usa muito esse termo, né? De você testar continuamente as suas convicções. Isso. E o segundo trio, o Cláudio aqui fez uma colocação, e assim, então, o que acontece? Eu gosto muito de consolidar. Nós falamos até agora que, olhando para o retrovisor, ainda o cenário da empresa é bem desafiador.
Só que pensando na ótica de investimento de alto risco, como um turnaround, ela já estava materializando alguns aspectos dessa virada, isso foi visto, inclusive, mesmo já com um pequeno contágio da pandemia no primeiro TRI, ela trouxe um primeiro TRI razoável, teve alguns indicadores até que saíram do campo negativo e do campo positivo. Então, se a gente excluísse essa nova realidade do cenário, a administração estava fazendo um bom trabalho. Agora, Sim. Nós temos uma pedra no caminho, porque certamente o segundo TRI vai vir um nojo. Como é que você acha que vai ficar a empresa nesse contexto? Então, o segundo TRI, pelo que eles estão dizendo, e se a gente pegar o padrão de vendas agora no primeiro trimestre, o segundo TRI eu acho que vai vir talvez melhor. Porque eles estão conseguindo crescer muito nas vendas online. Então, e vão reabrir loja. Eu sou cético com relação à reabertura de loja, eu acho que as pessoas não vão comprar nas lojas. Eu mesmo não vou frequentar um shopping, uma loja, nos próximos, mesmo que acabe a quarentena, eu não vou sair em aglomerações, eu não vou. Então, eu acho que... O famoso pra quê? Isso, eu acho que o segundo trimestre vai vir até melhor. Na parte operacional, o operacional vai vir melhor. Eu estimo, Giacomo, um risco de insolvência da empresa de 32% hoje. A gente usa também um modelo puramente quantitativo aqui, então eu não devo olhar para o número isolado e dizer que a empresa tem 32% de chance de quebrar ou de ficar insolvente. É um modelo quantitativo baseado em análise estatística. Não é aquele do Canetz, não, né? Não. É um modelo baseado no Z-Score de Altman, só que atualizado com dados brasileiros dos últimos anos e usando um modelo estatístico diferente. No lugar de usar análise discriminante, que é o que Altman usa, esse modelo usa uma técnica estatística chamada Probit. Então, ele já dá a probabilidade de insolvência, com base no padrão das empresas que ficaram insolventes no passado. Bom, outros destaques aqui da empresa, o Banqui, né, que é o banco deles lá, chegou à marca de 1 milhão de downloads. Isso aqui é muito legal em comparação com a Magazine Luiza. A Via Varejo teve um pequeno aumento na inadimplência agora no primeiro trimestre, mas foi muito pouco. Eles ainda estão nos níveis mais baixos aí dos últimos anos. Magazine Luiza teve aumento. Via Varejo não reconheceu aumento da chamada provisão para devedores duvidosos, né, que é a perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Eles não reconheceram o aumento nessa perda esperada, e eu concordo com eles. Magazine Luiza não reconheceu, e eu não concordo com a Magazine Luiza, porque a Via Varejo conseguiu controlar a inadimplência. Aumentou um pouquinho só. Magazine Luiza não conseguiu. E isso veio boa parte disso por causa do Banqui. Eles estão conseguindo fazer com que as pessoas façam os pagamentos por meio do Banqui. A Magazine Luiza teve um aumento muito grande de inadimplência. De 30 dias, aumentou muito, ou seja, foi por causa da pandemia, e, em consequência, 90 dias também aumentou bem. Então, Magazine Luiza, eu acho que deveria ter feito um aumento aí da perda estimada com crédito de liquidação duvidosa, eles não fizeram. Via Varejo, eu acho que não deveria ter feito mesmo. Entendi. O Banqui, a função dele é aumentar a bancarização, pegando a própria base do público da Casas Bahia, que é uma base de baixa renda, não é essa a lógica? Isso, mas tem muito mais coisa lá, muito mesmo. Deixa eu pegar um caso legal aqui. Um caso que eu acho que é muito bom para mim, principalmente. Eu cheguei aqui em São Paulo, vou usar metrô. Eu já não estava andando em carro de uma pessoa, eu estava andando de bicicleta, ônibus e Uber. Aqui em São Paulo, que eu não vou andar de carro mesmo, eu não vou ficar no trânsito maluco aqui em São Paulo. Então, eu vou andar de metrô e ônibus. No Banqui, dá para fazer crédito de Uber, crédito do... Como é que se chama o cartãozinho daqui? De andar no ônibus. Bilhete único. Então, dá para fazer várias coisas lá. Não é só para fazer pagamentos essencialmente, não. É uma espécie de super app financeiro, vamos dizer assim. Legal, muito legal. Bom, aqui tem mais um monte de outros comentários aí, vocês podem ler depois. Eu não sei quanto é que a gente tem de tempo, Giacomo, se dá para eu falar sobre o Magazine Luiza também, como é que estamos aí de tempo? Eu só queria passar alguns recados aqui,
Então, só primeiro, mas antes disso, o Ricardo Harrison, grande Ricardo, aquele abraço. No cenário de desemprego aumentando, ainda assim a tendência de aumento nas vendas? O que eu entendi que o Felipe colocou, Ricardo, é que é o famoso efeito substituição. Então, essas grandes varejistas online estão se apropriando do mercado de várias pessoas que ainda não tinham o hábito de comprar online. Então, a gente certamente vai ter um aumento no desemprego, né? O Simeone deu uma aula para nós sobre isso recentemente aqui no canal. A vida não vai ficar fácil, mas se a gente pensar ainda numa mudança de hábito, que muita gente realmente aprendeu a comprar online de verdade agora, isso deve beneficiar as empresas que se portarem bem no mundo online. Então, eu acho que o argumento do Felipe está mais relacionado ao contexto de efeito de substituição do que incremento da renda. Por aí, né, Felipe? Exato. Talvez a gente leve 2 anos aí para recuperar a economia mesmo, né? Eu vi aí algumas pessoas fazendo essa estimativa aí de até 2 anos para a recuperação da economia. Pessoas vão perder emprego, mas as pessoas mudaram a cultura de compra, vão mudar a cultura, pelo menos no curto prazo, as pessoas viram que conseguem comprar online também. Então, isso vai ser favorável para a Via Varejo, Magazine Luiza, e as outras também, né? B2W, Amazon, etc. E também tem uma coisa ruim que ajuda a empresa, que infelizmente os pequenos varejistas vão quebrar e eles estão ganhando market share, né? A Via Varejo está ganhando market share com isso. Por exemplo, eu sei que eu acompanho um pouco mais o mercado de varejo de roupas e, por exemplo, você tem as grandes lojas, elas eram, antes da pandemia, responsáveis apenas por 40% do mercado. 60% de market share do mercado de varejo de roupa era de pequenos varejistas. Então, só para a gente concluir essa dúvida, o Ricardo, está mais relacionado mesmo ao contexto de rouba-monte acima de qualquer outra coisa. Então, assim, deixa eu dar alguns recados, então. Semana que vem, meu povo, a gente vai ter, na terça-feira, análise enxuta. Eu vou fazer análise enxuta da SLC agrícola e a Débora Toledo vai estar no Second Share para dar um apoio logístico para nós. Na quinta-feira, a Simeone volta, também eu chamei a Tamares, aí já é uma outra live Papo Cabeça, que vai impactar muito nos investimentos e nos resultados das empresas, que é a questão de como vai se comportar o mercado de trabalho na era pós-Covid. Então, eu chamei o Simeone, que está fazendo muito sucesso aqui no canal, e também a Tamares, que é a nossa, que vai muito no canal lá do Will, também porque ela é da área de tecnologia, para a gente junto traçar um diagnóstico nesse sentido. No dia 11, às 20 horas, aí eu estou trabalhando igual um condenado aqui, para fazer uma masterclass, que é a jornada do holder no século XXI. Eu estou revendo todas as lives que eu fiz, eu estou pegando os principais pontos que eu discuti sobre como eu estou enxergando o futuro do investidor pós-Covid, e aí eu vou consolidar nesse evento, aonde também a gente vai abrir o carrinho para o combo de cursos aí com 30% de desconto. Então, esse é o caminho aqui que a gente vai seguir, firmes e fortes, bastante conteúdo diferenciado, com pessoas que realmente gostam de estudar e gostam de dar uma visão mais técnica, né? Que esse é o objetivo aqui do nosso canal. Quem não está, não deixa de entrar também no nosso Papo Raiz do Telegram, que sempre eu e o William, a gente está lá postando umas coisas bem bacanas, avisando vocês sobre os conteúdos que estão sendo postados, tanto aqui no canal, quanto no canal dele. Então, essa é a nossa missão, seguimos firmes. Então, assim, eu gosto, o tempo tá disponível, a gente pode continuar, mas, assim, eu queria que você desse só um fechamento da Via Varejo para a gente poder ir, então, para a sua visão de Magazine Luiza, Felipe, por gentileza. Beleza. Via Varejo, então, em resumo da história toda, indicadores de rentabilidade horríveis, mas no trimestre a gente já vê que tem uma boa recuperação.
A empresa ainda tem um caixa muito, vamos dizer assim, sensível, endividamento muito alto, pouco caixa, mas tem possibilidade de sair um follow-on aí em breve. Ainda não está certo isso, mas existe essa possibilidade de sair um follow-on em breve. Inclusive, há boatos de que vai ser de 2 bilhões, o mercado esperava 5 bilhões. Eu acho isso bom. Eu recebi muita pergunta sobre isso, se o pessoal achava que isso era bom ou ruim. Se eu achasse era bom ou ruim. Eu acho que é ótimo. Porque eu acho que é ótimo. Quando tem follow-on, se você, como acionista, não entrar no follow-on, você vai ser diluído. Então, se a empresa fizer uma oferta menor agora, que o preço da ação está baixo, vamos dizer assim, do que eles acham que vai chegar, eles emitem novas ações só para cobrir esse furo de curto prazo, poucas ações. No futuro, quando a empresa mostrar mais resultado e a ação estiver mais esticada, vamos dizer assim, mais bem avaliada pelo mercado, eles podem fazer um novo follow-on complementar, para captar o resto de dinheiro que eles queriam captar antes. Então, caixa está ruim, endividamento alto. No trimestre, a gente já vê um forte desempenho operacional da empresa, forte recuperação de margem, forte recuperação de rentabilidade no trimestre, mas ainda não recuperou todo o caos do ano passado. Então, é um caso arriscado. A empresa, de fato, corre o risco de se tornar insolvente, mas eu não acho que isso vai acontecer. Então, estou comprado na ação e eu acho que assim, se você for muito conservador nesse preço que ela está agora, talvez não seja uma boa entrar, porque a ação subiu muito no curto prazo, mas sendo conservador, eu acho que a ação vale mais do que R$15 fácil. Se eles entregarem um turnaround bem sucedido, aí a ação vale muito mais. Então, eu acho que vale o estudo, pelo menos. Vale a pena a gente gastar um pouquinho de energia, de tempo e acompanhar o case aí. Mas sempre tomando muito cuidado mesmo com o preço, né? Porque você entrar, o preço importa, né? E se entrar na hora errada ainda num turnaround, aí você pode, aí não vai ser legal, né? Para não se prolongar nessa discussão árida e cansativa, né? Tem que tomar cuidado com o valor que você está entrando. Ô Felipe, assim, porque assim, o que a gente poderia fazer? A gente poderia eventualmente deixar o Magazine Luiza para um segundo encontro. A gente marca em breve também, para não ficar muito cansativo para a galera. Beleza, pode ser. Acha que você consegue arrumar mais um cantinho na sua agenda para a gente falar de Magazine Luiza em breve? Seu pedido é uma ordem. Então, assim, vamos fazer isso, porque senão vai ficar rápido, vai ficar muita informação, e aí o pessoal não vai aproveitar. Eu vi que já caiu um pouco da audiência, o pessoal está um pouco meio cansado de live também. E aí a gente marca com calma e faz, eu também vou estudar, vou dar mais pitaco, e a gente faz um outro encontro para falar de Magazine Luiza. O que você acha? Fechado. Beleza, a gente combina eu recomendo no WhatsApp uma data. Não, bacana. Então, meu povo, concluindo assim a nossa visão de Via Varejo, a gente falou bastante coisa e eu percebi que, apesar do Felipe ele ser um cientista, ele se preocupa muito com as questões qualitativas. Eu acho que quando entrei em Via Varejo, foi porque eu fiquei sabendo que a equipe estava muito animada com o retorno da família Klein para a empresa. Então, só da galera estar com garra para trabalhar, e como o preço da ação estava muito descontado naquela época, eu fiz uma posição, e aí depois que ela explodiu, eu pulei fora, porque naquela linha... para mim já tinha dado o preço que ela chegou a galgar ali perto dos 10, 11 reais, para mim a minha planilha já não conversava mais com o preço. Então, assim, eu volto a dizer, né, que a visão da qualitativa, de tentar entender o que está por detrás mesmo, por exemplo, o que está levando a Via Varejo a fazer esse turnaround, assim, quais são os drives que ela vai impactar nos próximos trimestres, que pode fazer com que realmente
se materialize essa grande o retorno desse investimento. É esse tipo de questão que eu acho que a gente tem que, na nossa jornada de investidores, na nossa jornada de fundamentalistas, a gente tem que ir com o tempo melhorando a nossa resolução para justamente, no meio desse mar de informações, pincelar aquilo que a empresa consegue se diferenciar. Eu, particularmente, Felipe, uma coisa que eu gosto, ela tem uma presença física bastante robusta, e naquele modelo de eu fechar o negócio digital e depois ir buscar na loja, passando aí a pandemia e um pouco depois, assim, eu acho que ela tem um potencial muito grande também de prosperar nesse modelo, você não acha? Acho que sim. A empresa tem muito mais penetração física via varejo do que a Magazine Luiza. Então, se eles conseguirem mesmo ter sucesso no digital, juntando a presença física com o digital, o potencial é muito bom. Um detalhe sobre essa questão do digital aí, Giacomo, isso causou uma polêmica agora nesse primeiro trimestre. A empresa mudou a classificação das vendas desse retire na loja aí, que você falou. Uhum. Antes ele era classificado, a receita dela era classificada como receita online. E agora não, foi acho que no terceiro trimestre ou no quarto trimestre do ano passado. Uhum. Eles mudaram a classificação para venda física. Porque o argumento deles porque é mais rastreável, mais auditável, e a nota fiscal é emitida na loja física onde vai ser retirada. Então fazia mais sentido registrar essa receita para a loja. E aí isso gerou uma polêmica no Twitter, a galera dizendo que a empresa estava manipulando o número, porque o GMV do primeiro trimestre de 2019 era um número, e quando ele foi publicado no primeiro trimestre de 2020, na comparação, comparando um T de 20 com um T de 19, estava um número diferente. Mas foi uma mudança aí que eles fizeram na reclassificação dessa receita. No lugar de ser online, a receita passou a ser física. E que faz parte do show também, né? Assim, às vezes a empresa ela tem que fazer ajustes na forma que ela conduz os registros contábeis dessa. Esse é uma dos momentos hardcore de ser investidor em renda variável. Você tem que assimilar isso como uma realidade e adaptar a sua avaliação para esses contextos, que é frequente. Minha avó tá volta e meia, esse tipo de situação acontece, e não adianta ficar chorando, né? Eu acho que tem que ver mesmo a trajetória do seu investimento da empresa como um todo. Não vai ser... No final das contas, esse detalhe é secundário. Qual que é o detalhe principal? A companhia como um todo está indo para o lugar que você visualizou ou ela está perdendo tração por algum motivo A, B ou C? Eu acho que essa é o grande cerne, né, quando a gente vai fazer a avaliação de um negócio. Então, a nossa expectativa mesmo é acreditar que ela vai continuar desempenhando um bom trabalho no mundo virtual. Depois que as lojas abrirem, ela vai aproveitar esses passos largos que ela deu nesse período para também consolidar essa nova realidade aí que os varejistas estão querendo fazer, que é associar o universo digital ao universo físico, né? Eu, particularmente, eu acho que se ela já está apresentando uma eficiência do ponto de vista tecnológico, ela já está um passo além para poder realmente chegar nesse objetivo de trabalhar um pouco mais alinhado entre as duas realidades. Beleza? Eu acho que podemos concluir nossa missão. Grande Felipe, dá suas considerações finais para a galera, aí, faz o seu jabá, passa suas mensagens aí para a gente poder concluir aqui a nossa missão. Beleza, obrigado, Giacomo, pelo convite. Vamos marcar aí essa outra sobre a Magazine Luiza ou alguma outra empresa que eu acompanho. Eu não acompanho muitas empresas, minha carteira é bem concentrada, eu acompanho poucas empresas. No clube nós temos, hoje a gente está aí com mais de 10 ações na carteira, mas eu não fico muito confortável com isso. Eu gosto de acompanhar 3 ou 4 ações no máximo, para acompanhar de perto mesmo. Uhum. Somos 3 gestores no clube, né? Então cada um fica ali com no máximo 4 ações em geral.
A gente gosta de fazer isso. Assim, vamos ver se a gente ali umas coisas bacanas, que, por exemplo, eu tenho uma carência de gente boa para discutir, por exemplo, taxa de desconto, esses ajuros, que assim, um grande perrengue que o pessoal passa para avaliar a empresa é como mensurar a taxa de desconto. Então, assim, nós temos uns bate-papos aí que a gente pode, de uma forma ou de outra, azeitar no futuro. Acho que ia ser bem bacana. E temos bastante coisa legal para discutir de forma nessa linha descontraída aí, que eu achei só muito bacana. Felipe, da minha parte, eu queria só agradecer. Muito obrigado aí por ter aceito o meu convite, para a gente ter realmente conseguido alinhar nossas agendas e fazer esse encontro tão bacana. Meu canal aqui está à sua disposição. Se você tiver uma ideia boa, que você achar que cabe aqui para o público, é só me avisar, que eu só tenho a agradecer. Beleza. Então, fica o convite para a galera também que quiser me seguir aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, tá aí Tá aqui, cadê? Aqui, isso, tá aí, isso. Felipe.pb, estou no Twitter, no Instagram, sou bem ativo lá nas redes sociais, respondo dúvida de todo mundo. E quem ainda não conhece, quiser conhecer mais o meu trabalho, eu estou publicando textos diariamente no Traders Club, no TC School. Eu sou o diretor educacional do Traders Club atualmente. A gente publica vários textos todo dia, de análise fundamentalista, de contabilidade, tem de análise técnica também, para quem gostar, matemática financeira, análise de fundos de investimento, factor investing, tem muita coisa mesmo. Então, é um livro de graça lá de finanças para quem quiser estudar esse tipo de conteúdo. Então, convido vocês para conhecerem lá. Já como colocou aqui, né? Sim. Vai aparecendo para vocês. Fechado, gente. Gente, foi uma grande satisfação. Sintam-se abraçados aí. Quem não deu like, por favor, também vamos espalhar essa live aí, que é um conteúdo bastante rico, bastante interessante. E seguimos a nossa missão aí de cada vez mais desenvolver uma visão crítica sobre a análise de investimentos e se apaixonar, porque realmente é um mundo muito cativante. Eu costumo dizer que é um hobby, né? Analisar ativos é um hobby que tem um grande fruto, que te deixa mais inteligente e mais crítico com relação à realidade econômica do mundo. Então é isso aí, meu povo. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. E até a próxima, terça-feira que vem, às 20 horas, Análise Enxuta SLC Agrícola. Para quem gosta desse assunto, não deixa de assistir a live de terça-feira, onde eu falei com a galera de proteína animal, que lá a gente falou sobre os preços das commodities agrícolas, que vai ser o pano de fundo para eu poder analisar daquela visão de fora para dentro, de investidor, essa empresa que eu nem conheço muito, mas eu me coloquei como desafio conhecê-la e o mais rápido possível para poder, terça-feira, fazer essa análise bem bacana com vocês. Valeu? Eu vou assistir. Pronto, Giacomo. Felipe, dá o seu abraço final aí. Valeu, galera. Abraço aí. Eu vou assistir essa live. Eu queria ter SLC 2 anos atrás na minha carteira e acabei não comprando. Mas vou assistir aí para ver se eu entro agora. Valeu. Vamos ver, eu tenho que estudar. Valeu, meu povo. Aquele abraço. Valeu, galera.